super aglomerado local. Você veja que nós estamos indo cada vez mais longe. Também conhecido como super aglomerado de Virgo. Pode passar? E eis um universo observável. Isso não é necessariamente tudo que existe, mas o tamanho, é tudo que nós conseguimos alcançar com os nossos instrumentos astronômicos. Agora, considerando a possibilidade de que Deus exista, vocês acham que, pode passar, que ele está preocupado se a gente se masturba ou não? Vocês acham que uma criatura, uma super criatura que tenha criado tudo, está preocupado se você faz sexo com homem, se você faz sexo com mulher, se você veste uma saia curta, se você veste um top, o que você acredita ou deixa de acreditar? Se existe uma entidade que é todo poderosa e é benfazeja e ela é todo do bem, ela não está preocupada com essas pequenezas. Mas enfim, pode passar? Por razões inteiramente desconhecidas, o nosso universo ele é do jeito que ele é agora. Ele teria que necessariamente ser assim? Não. Há bilhões e bilhões de anos atrás, na singularidade que nós chamamos de Big Bang, e que não é uma explosão, a gente fala de grande explosão, essa é uma maneira de falar, porque não houve uma explosão, o que houve foi um desdobramento de um ponto que se tornou, o próprio espaço se desdobrou. E nesse desdobramento do espaço, os átomos foram surgindo e foram mutando. É o melhor termo que eu poderia utilizar para poder explicar o que acontece. No princípio era o hidrogênio. E poderia ter sido só hidrogênio. Não existe nenhuma obrigatoriedade de que o hidrogênio sofresse a mutação que sofreu e se tornasse hélio, e depois surgisse o lítio, e todos os elementos que se tornaram progressivamente nas estrelas e que trouxeram luz e calor para o nosso universo. Poderia ser um outro universo. Poderia ser um universo só de hidrogênio, um universo só de gás, sem calor, sem luz, um universo frio, onde a vida jamais surgiria. E pode ser que esse tipo de universo exista. Existem teorias cosmológicas perfeitamente aceitas de que existe uma multiversidade. Não existe um universo, existiria sim uma pluralidade de universos, sendo que o nosso é uma bolha diante de várias outras incontáveis bolhas. E pode ser que esses outros universos, com outras composições, que sofreram outras singularidades, sejam universos meramente de hidrogênio, que não tem estrela nenhuma. O nosso universo ele é considerado pelos astrobiólogos, a astrobiologia é um ramo da astronomia, da biologia, da química, ela é algo que nem mesmo os astrobiólogos ainda não conseguiram definir bem. Ela não é uma ciência, digamos, que se destaque das outras, ela é uma encruzilhada de vários saberes. Os astrobiólogos, eles consideram que o nosso universo é biofílico. O que significa isso? Que, por razões inexplicáveis, o nosso universo ele tende à criação da vida. Ele favorece a existência da vida, mas o universo não é tão inóspito. O vácuo não é inóspito à vida? Não necessariamente. Existem bactérias que sobrevivem no vácuo. Existem bactérias que sobrevivem em graus de radiação que matariam um incrível Hulk, como a radiodurans, que não apenas sobrevive no espaço, como sobreviveria a uma tempestade de raios gama, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro doutor em astrobiologia do Brasil, chamado Douglas Galante, o trabalho dele no início era basicamente tentar matar bactérias que você não conseguia matar de jeito nenhum. Quer dizer, seres que sobreviveriam aos rigores do espaço. Enfim, sobre outros universos a gente só pode conjecturar, mas sobre o nosso nós podemos dizer, nós podemos afirmar o quanto ele é especial. E nosso universo ele tem uma quantidade de estrelas, uma profusão maravilhosa de tipos, cores, temperaturas e possibilidades. E por que as estrelas são tão importantes? Elas são importantes, claro, nós podemos dizer, porque o Sol nos dá calor, nos dá luz, mas antes de ele nos dar calor e nos dar luz, ele nos deu a matéria. Cada singular átomo que ocupa o corpo de vocês tem milhões, talvez bilhões de anos. Ou seja, todos nós aqui temos uma quantidade incomensurável de anos, milhões, sei lá, porque esses átomos surgiram no coração das estrelas. Eles foram processados num lento cozimento do coração das estrelas. Por exemplo, o ouro. O ouro pode surgir de outras circunstâncias, mas o ouro ele surge basicamente quando a supernova explode.
É preciso condições muito específicas para que o ouro surja. Ele nasce numa estrela que se torna uma supernova. E não é toda estrela que se torna supernova. Então, cada átomo de vocês, todos vocês aqui, assim como todas as pessoas que vocês amam, todas as pessoas que vocês eventualmente não suportam, os cachorros, os gatos, os passarinhos, as baratas, as pulgas, tudo que existe já foi uma coisa só, no coração de uma estrela. Nesse sentido, nós podemos dizer que o budismo está inteiramente correto quando ele fala que nós sofremos de ilusão de separação. A gente tem uma fantasia ou uma ilusão de que nós somos seres separados, quando na verdade nós nascemos na mesma matriz estelar. Nós fomos forjados no coração de estrelas. Assim, quando eu olho para o céu à noite, eu não tenho a menor dúvida de que, não apenas de que eu sou parte do universo, mas eu não tenho a menor dúvida de que o universo é parte de mim, porque tudo que existe em mim já esteve no coração de uma estrela. Pode passar? Vislumbremos Antares, por exemplo. Antares é uma estrela muito maior do que o Sol. Se o Sol é aquela pontinha, é aquela pulga minúscula, do lado daquela imensa bola de Antares, imaginem como é que a gente é diante dessa estrela. Nós somos uma pulga diante do Sol. A Terra é minúscula, é um ponto diante do Sol. Eu estou mostrando para vocês o Sol como um minúsculo, insignificante ponto, perto de Antares. Não, para aí. Pode passar, por favor. Vejamos a comparação entre Antares e VY Canis Majoris. Não é à toa que o nome da estrela é Canis Majoris. Quer dizer, o Sol, ele seria o quê? Um pixel, comparado a ser Canis Majoris? Pois bem, e por que o nosso Sol é tão especial? Por que essa pulga insignificante e amarela é mais importante do que Antares para a gente, fora o fato de que aquele nos aquece? Mas por que qualquer Sol do tipo dele vai ser muito significativo? Bem, existem tipos de sóis, tipos de estrelas, assim como existem tipos de mamíferos, tipos de plantas. Nós temos a classificação das plantas em gimnospermas, briófitas, pteridófitas e por aí vai. Os sóis também têm classificações, são 7. Qualquer semelhança com os 7 chakras das matrizes filosóficas orientais não é mera coincidência. Os chakras, eles são considerados as estrelas do nosso campo energético, e mesmo que você não acredite nisso, você pode ver isso a partir de um ponto de vista simbólico. Por que 7 tipos? A classificação de Harvard distingue 7 tipos estelares: O, BA, FG, KM. Pode passar, por favor? Existe uma maneira muito fácil de você decorar a classificação. Isso é uma brincadeira que a gente faz quando a gente estuda astronomia e física, que é o mnemônico. Oh, be a fine girl, kiss me. Ninguém esquece. E se você for mulher, você pode dizer oh, be a fine guy, kiss me. E se você for gay, você pode dizer oh, be a fine gay, kiss me. Ou seja, serve para qualquer tipo de gosto sexual. É um mnemônico que se adequa a você, não é machista, não é homofóbico. Você nunca mais vai esquecer das classificações estelares depois de você lembrar desse mnemônico. Enfim, existem esses 7 tipos de estrelas. As estrelas de tipo O são azuis, depois tem as azul branco, amarelo, laranja e vermelho. Aqui vocês têm uma tabela que mostra a diferença. Por exemplo, uma estrela azul de tipo O, ela é maior do que 16 massas do Sol. Ou seja, ela tem 16 vezes a massa do Sol. Enquanto que uma vermelha, que é a que está abaixo do tipo G, ela tem menos do que 0,45 massas do Sol. Em termos de raio, né, vamos imaginar o tamanho. Uma estrela azul, tipo O, ela tem mais do que 6,6 vezes o raio do Sol. Ela é gigantesca, é um colosso. Enquanto com a estrela vermelha ela tem menos do que 0,7. A luminosidade de uma estrela azul ela é maior ou igual a 30 mil vezes a luminosidade que o Sol irradia. Enquanto que uma estrela vermelha, 0,08. É interessante, né, que se o super-homem fosse real, ele moraria aqui, numa estrela de tipo M, e teria ido, a nave dele teria migrado para uma estrela amarela, para uma estrela mais brilhante, uma estrela mais massiva. E aí, vamos falar, ali vocês têm um percentual, quer dizer,
as estrelas de tipo G, as estrelas do tipo Sol, elas são aproximadamente 7,6% das estrelas da frequência principal, da faixa principal das estrelas. E sobre vida, é muito improvável que exista vida em planetas em torno de estrelas tipo O. A estrela tipo O é tão quente que ela desintegra, ela impossibilita, não impossibilita, ela torna muito improvável a existência de planetas em torno dela. Nós descobrimos mais de 1000 planetas fora do nosso sistema solar. A maioria orbita estrelas amarelas, laranjas, vermelhas, amarelo-branco. É muito difícil você encontrar um planeta girando em torno de uma estrela azul e uma estrela branca. Por isso é mais provável você encontrar vida, quer dizer, planetas e, consequentemente, vida biológica, conforme conhecemos, em estrelas amarelas, amarelo-branco, laranjas, etc. Apesar de existirem diversas estrelas parecidas com o Sol, o nosso Sol ele é uma estrela amarela de tipo G. Uma estrela de tipo G, ela tem entre 0,8 e entre 1,04 massas do Sol. O raio é entre 0,96 e 1,15 raios do Sol, e por aí vai. Só que, de todas as estrelas de tipo G que nós conhecemos, todas, existem várias estrelas de tipo G, nós conhecemos uma única estrela, que é uma gêmea absoluta e idêntica do Sol. Pode passar, por favor? Essa estrela está lá em cima, na garra do Escorpião, na constelação do Escorpião. Ela não dá pra, acho que não dá para vocês verem direito nem daí. Tem o número 18 lá em cima na garra esquerda, até aponta mais para o céu. Essa estrela, a de número 18, ou 18 de Escorpião, também conhecida pelo nome de HR 6060, ela é uma gêmea absoluta do nosso Sol. Ela é idêntica, ela tem a mesma idade, ela tem a mesma cor, ela tem a mesma temperatura, ela tem o mesmo raio, ela tem o mesmo tudo. Ela é tão igual que, se Deus existe e ele resolvesse trocar o nosso Sol com a 18 do Escorpião de lugar, ninguém perceberia. Porque você não faria diferença nenhuma. Mas se você pegasse qualquer outra estrela de tipo G e trocasse pelo nosso Sol, isso extinguiria a maior parte da vida conforme a conhecemos. Porque é só você aumentar um pouco o calor ou diminuir que você torna a Terra muito desagradável. Então, para a gente agora, é evidente que o nosso Sol, ele vai, com o tempo, ele vai morrer, ele vai esfriar e tudo mais, e a vida na Terra vai gradualmente se adaptar a essas novas condições. Muitos seres irão se extinguir. A regra da vida é a extinção, não é a existência. Estima-se que 99,9% de todos os seres que já existiram no mundo são extintos. Ou seja, o que existe é apenas 0,1 de tudo que já existiu em termos de biologia. Essa estrela, 18ª mais brilhante do Escorpião, ela pode ser vista a olho nu? Pode. Se você não estiver em Campina Grande, se você estiver, por exemplo, lá qual é o nome daquele lugar aqui perto, super bonito? Que é Queimada. Lá até a Cabana do Pai Mateus, uma região linda, que você consegue ver o céu estrelado. Ali, a olho nu, se você tem uma visão boa, você vai ver uma estrela insossa, que mal brilha. Ela é a gêmea do nosso Sol. É curioso que provavelmente uma das mais importantes estrelas do céu tem um nome, HR 6060. Ela jamais foi digna de atenção. Ela não recebeu um nome mitológico importante como Antares, Aldebaran, Vega, Sirius. Ela nunca foi cantada em prosa e verso. Ela jamais inspirou mitologias. Ela é insignificante. Mas ela é o que nós temos de mais idêntico em relação ao nosso Sol. Agora vocês imaginem que bizarro seria descobrir que na mesma distância dessa estrela existe um planeta similar ao nosso. E que, se existirem seres conscientes ali, eles estão olhando para uma estrela insossa e apagada, que é a nossa, e pensando, será que tem vida ali? Qual seria a distância? Perfeito, boa pergunta. A distância de 45 anos-luz. Eu já na distância agora. Que isso é que é mais assustador. Quem descobriu que a estrela, olha que coisa interessante, quem descobriu que a estrela é uma gêmea idêntica do Sol foi um brasileiro. Em 1997, um astrônomo chamado Gustavo Porto de Melo, ele é do Rio de Janeiro. Ele, depois de medir não sei quantas vezes e não acreditar no que estava vendo, ele fez uma descoberta que ninguém imaginou que fosse ser realizada um dia. Descobriu a gêmea idêntica. É uma das melhores apostas de pesquisa de vida fora da Terra. Ela está a 45 anos-luz da gente.
Isso significa que se alguém viajar na velocidade da luz em 45 anos, chega lá. Se eu mandar uma mensagem para lá, uma mensagem de rádio, ela vai chegar daqui a 45 anos lá. E aí, quando responder, ele vai chegar 45 anos depois aqui. Ou seja, isso que é o mais interessante da astronomia. A astronomia nos muda, porque qualquer tipo de iniciativa que eu possa realizar nesse sentido, eu não verei o resultado. É algo que fica para o amanhã, é algo que fica para gerações vindouras. Ou seja, se você estuda astronomia, você tem que ter um desapego imenso, porque a glória, você não vai ver a glória, você não vai ver o resultado da sua descoberta. Quem vai ver é seu neto. Então, isso em quilômetros são 428 trilhões de quilômetros. Isso significa que se o Sol tivesse 14 centímetros, imagine que o Sol é uma bola de 14 centímetros na minha mão. Onde vocês acham que o gêmeo estaria? Quão longe? Alguém tem algum palpite? Lua. Como? Lua. Um pouco mais longe. Marte. Mais longe. Se o Sol fosse uma bola de 14 centímetros na minha mão, 18 de Escorpião estaria em Plutão. No botão? Para vocês verem a distância. Botão é legal. Se eu encolher essa bola e disser que o Sol é uma bolinha de gude de 1,5 centímetro na minha mão, adivinhe onde está o gêmeo? 1 centímetro. No botão. Não é tudo. Estaria em Júpiter. Se eu pegar essa bola e encolher e fazer ela ter 0,15 centímetros, ou seja, 1,5 milímetros, o gêmeo estaria em Marte. Se o Sol tiver 0,00015 centímetros de diâmetro, pode passar. Seria como sair de Campina Grande e o gêmeo estivesse na mão do Mujica no Uruguai. Para vocês verem a distância. Iluminando a plataforma do Macron. Iluminando a plataforma. Enfim, iluminando a plantação de maconha. Bem, chega. Eu quero convencer vocês todos de que ainda que exista um mundo parecido com o nosso, ele está longe. Enfim, tem gente que me pergunta, vem cá, você diria que a diferença fundamental entre astrologia e astronomia, que uma é esoterismo e outra é ciência? Eu diria não. A diferença fundamental entre astrologia e astronomia é que a astrologia, ela é um saber esotérico que dá a você um senso de importância, você se sente especial, porque você é aquela criatura que possui aquelas características singulares que ninguém mais tem. Ou seja, a astrologia faz você se sentir muito especial. E a astronomia faz você se sentir uma titica. Essa é a diferença fundamental entre astrologia e astronomia. Ainda que, quando a astronomia faz você se sentir uma titica de galinha, quando você aprofunda no conhecimento, você se sente maravilhado. E isso causa transformações éticas e comportamentais nas pessoas. Eu fui descobrir, por exemplo, que uma grande quantidade de meus colegas de graduação em astronomia é vegetariana. É vegetariana por quê? É vegetariana por religião? Eles não são religiosos. A maioria dos estudantes de física e astronomia são ateus. É muito difícil você encontrar um estudante de astronomia que acredite na existência de Deus. Mas o que eles dizem é o seguinte: Alex, quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão de que a vida é tão rara, tão rara, que eu comecei a sentir amor pelas baratas. É sério. A gente detesta a barata, pulga, essas coisas, mas se fosse a última barata do mundo e só você com ela, eu garanto que você ia cuidar dela como se fosse um gatinho. Enfim. Pode passar? Vamos falar de dilemas éticos relacionados a temas astronômicos. É muito comum ouvir que investir dinheiro em viagens espaciais e investigações do planeta Marte é desperdício, considerando tantas coisas importantes que nós temos para investir aqui. De fato, é muito comum você ouvir gente argumentar que investir dinheiro com viagem espacial, com colonização de Marte, com viagem à Lua, é desperdiçar um dinheiro que poderia ser utilizado em escolas, em hospitais, etc. É mais ou menos o argumento da Copa, só que amplificado para questões cósmicas. Só que, ao mesmo tempo, muita gente não se toca de coisas como, por exemplo, pode parecer bizarro o que eu vou dizer aqui, mas com o dinheiro da guerra do Afeganistão, seria possível iniciar um processo de terraformação do planeta Marte. O que é terraformar o planeta? É converter o planeta em algo que tem condições similares às da Terra. Se isso pode parecer ficção científica para vocês, não é. Foi afirmado, sustentado, exposto, com todos os detalhes, por uma bióloga da NASA chamada Lynn Rothschild,
Num encontro de astrofísica organizado pela USP, alguns anos atrás, eu participei, fui aluno dela. Ela explicava que com aquele dinheiro você poderia iniciar. Tem gente que entende errado o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que seria possível transformar Marte numa nova Terra. Seria possível iniciar uma terraformação de Marte, de maneira que Marte virasse uma nova fazenda, uma gigantesca fazenda cósmica. A questão é, claro que isso gera dilemas éticos. Primeiro dilema, nós temos o direito de fazer isso. Nós temos o direito de pegar um planeta e transformar esse planeta numa coisa que seja agradável para a gente? Temos ou não temos? Se temos, por quê? Se não temos, por que não temos? Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que é um dilema. Há quem sustente que é correto, que seria bom fazer. Inclusive, colocando argumentos que lembram muito o Destino Manifesto. Nós temos o dever, não é o direito, nós temos o dever de colonizar o espaço. Há astrônomos que afirmam isso, nós temos o dever de colonizar o espaço. Outro dilema ético. E se eu descubro que tem vida bacteriológica, ou algas, ou até animais em outro planeta? Eu devo proteger esse planeta? Tem gente que diz que deve proteger contra asteroides, que nós deveríamos virar uma espécie de babá cósmica que protege aquele planeta contra agressões para que a vida se preserve. Mas imagine se alguém tivesse feito isso com a Terra. Os dinossauros não teriam morrido. Nós não existiríamos, ou seja, o que é correto fazer? É deixar o curso andar do jeito que é interferir. Por quê? Principalmente quando a pessoa afirma categoricamente um caminho que é o certo e o outro errado. A minha pergunta, mas por que é o certo ou por que é o errado? Quais são os argumentos? Esse procedimento, já praticamente existe um projeto, que é o grupo Mars One, que é uma iniciativa privada, que está angariando dinheiro para poder iniciar uma colonização do planeta Marte em 2023. O pior é que eles podem, ou melhor, é que eles podem ser bem-sucedidos. Não seria improvável. Pode ser que os mais céticos hoje em dia que estão aqui, eles tomem um susto quando em 2023 se tocarem que tem uma nave indo com gente colonizar o planeta Marte. Outro dilema ético. A primeira missão que for do planeta Marte colonizar está encurtando seu tempo de vida, com certeza. A quantidade de radiação que você recebe, mesmo que você se proteja todo com chumbo, é tão grande que você provavelmente terá câncer em menos de 10 anos. Aí tem gente que se pergunta, mas essa não é uma forma sofisticada de suicídio? E aí as pessoas podem se perguntar também, eu tenho o direito de dispor minha vida desse jeito? Eu tenho o direito de dispor minha vida do jeito que eu quiser? Esse é um dilema ético. Tem gente que vai dizer, não, você não pode dispor de sua vida. Tem gente que vai dizer, sim, você tem o direito de entrar numa missão cosmológica, numa missão astronáutica suicida, se isso é para um bem maior. Mas, se podemos terraformar Marte, por que a gente faria isso? Ora, existe pelo menos uma razão muito concreta para isso. A Terra, a vida na Terra vai se tornar insustentável, não é por nossa causa. Mesmo que todos nós nos tornemos as criaturas mais ecologicamente corretas do planeta, se o mundo inteiro for tomado por uma onda de ecologia correta, a Terra caminha para a extinção. O Sol vai morrer. Isso não vai acontecer, porque quem vai ver isso não são nem os bisnetos dos bisnetos dos bisnetos dos seus bisnetos. É um futuro muito distante. Mas se a humanidade quiser sobreviver, ela vai precisar, em algum momento, sair da Terra. Ela vai para onde? E mais, nós estamos numa posição muito confortável, porque a gente não viu ainda nenhum grande cataclisma. A Terra já sofreu pelo menos 3 grandes eventos de extinção. A gente está numa situação, nós somos, dentro da história da Terra, nós somos um minuto da história da Terra. Pode acontecer um evento de extinção e pode ser que nós tenhamos que deixar o planeta, ou se não todos, pelo menos uma parte, senão tudo vai se perder. Então nós precisaríamos sim procurar colonizar o espaço, mesmo que gradualmente. Pode passar, por favor? Se estamos falando de possibilidades, irei me referir a um dilema ético que aconteceu. E pode parecer muito bizarro para muita gente. O primeiro momento em que a humanidade teve que se preparar para a defesa da vida extraterrestre. Quando foi isso? Isso foi alguns anos atrás. O que aconteceu? No dia 18 de outubro de 1989, a NASA enviou para a direção de Júpiter uma sonda chamada Galileu. Galileu ficou orbitando o planeta Júpiter durante 8 anos, estudando Júpiter e suas luas. Em 2003, em outubro de 2003, a NASA descobriu uma coisa fascinante, que eles não esperavam. Eles descobriram que esta lua, chamada Europa, é um oceano 10 vezes mais volumoso do que o da Terra, salgado e com compostos sulfurosos e ferrosos, ou seja, é um corpo planetário, ainda que seja um satélite em astrobiologia,
a gente chama de corpo planetário, que tem potencialidade de abrigar vida. E aí a NASA parou para se perguntar, e agora? Se a nave continuar orbitando tão perto de Europa, existe um risco de cair em Europa. E se existirem bactérias dentro da nave, bactérias terrestres, que infectem o ecossistema de Europa? E se a nave, ao cair, abalar uma vida que está emergindo, o que a gente faz? Aí a NASA resolveu jogar bilhões e bilhões de dólares no lixo por uma boa causa. Arremessou a nave na direção do coração do planeta Júpiter, para que a nave fosse destruída e não afligisse a Europa. Isso não dá uma excelente história de ficção científica, mas isso é real. Eu tenho uma amiga que diz que a ficção científica não pode concorrer com a realidade, que a realidade é mais bizarra. E aí, quer dizer, protege-se a Europa, bem claro que nós não protegemos a Europa, mas a gente vai enviar, a NASA vai enviar, e a ESA também, que é a Organização Europeia de Astronáutica, vai enviar uma nave para a Europa, mas vai tomar todo o cuidado de descontaminar a nave, para que chegue lá sem nenhuma bactéria, para poder estudar, ver se há vida ali. E a ideia é, se há vida ali, tem uma parte dos astrônomos que quer proteger essa vida a todo custo, porque é a única prova que nós temos de que a vida pode surgir em outro lugar que não a Terra. Pois bem, e é uma aposta muito boa dizer que existe vida em Europa, pelo menos bactérias, talvez algas, quiçá alguns animais marinhos, e por aí vai. Arthur Clarke aborda isso em 2010, se eu não me engano, que é o ano, tem 2001, tem 2010 e 2100 também, é isso. Ele aborda isso quando uma entidade alienígena super inteligente aparece e diz assim, todos esses mundos são seus, exceto a Europa. E é engraçado que Clarke escreveu esse livro antes da NASA descobrir que a Europa era um oceano líquido. E quando Clarke escreve isso, ele descreve a Europa como um oceano, de onde sai, por sinal, uma lula gigantesca. Ele é o novo Júlio Verne. Oi? É o novo Júlio Verne. O novo Júlio Verne, exatamente, ele era considerado uma boa lembrança. Então, nos próximos anos e décadas, nós vamos nos ver diante de muitos dilemas como esse e outros ainda maiores. Um exemplo de coisa que já está acontecendo. A gente vive hoje em dia muito mais tempo do que os nossos ancestrais. Nós temos mais qualidade de vida, ainda não alguém possa dizer, opa, o ar dos nossos bisavós era melhor, a comida era mais fresca, etc. Mas nós temos muito mais condições de prolongar a nossa vida do que antigamente. Um exemplo pessoal, meu sobrinho, que hoje tem 17 anos de idade, teria morrido se a tecnologia não tivesse avançado até um ponto que permitisse a ele ter uma válvula artificial no coração. Ele, tendo nascido com um problema congênito, teria morrido dias depois se não fosse instalada uma válvula no coração dele. Ele teve que trocar de válvula 3 ou 4 vezes durante a vida, teve que trocar mais uma última vez. Tecnicamente falando, ele é o que se chama de transhumano. O que é um transhumano? É um indivíduo, disse de todo e qualquer indivíduo, que possui em seu corpo alguma parte que não é biológica, que é artificial, é construída pelo homem. E essa